Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder aqui estar hoje, nesse sábado, dia 27. Nós estamos comemorando ainda a 7ª semana da Páscoa. E hoje também celebramos, fazendo memória de Santo Agostinho de Cantuária. E com muita alegria estamos aqui juntamente com vocês para a gente poder partilhar e aprender um pouco mais com o trechinho de Evangelho de São João que vem narrar para nós aqui hoje. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui a gente consegue ver bem quando a pessoa ainda, embora vivesse junto, tinha como companheiro, mas ainda não estava dentro do seu coração a presença de Cristo verdadeiro. E aqui, Pedro então, na sua empolgação, Pedro aqui já tinha recebido a função de ser o Papa. Então ele estava assim, com aquele fogo, com aquela euforia, com aquele ego elevado. E aí ele olha e viu João, e ele, sabendo que João era o discípulo que Jesus amava muito, e bateu talvez aquele ciúme. E aí então Pedro pergunta para Jesus: e aí, o que vai ser desse? E Jesus, como sempre, como eu uso dizer, o bom pai, ele tem as palavras certas na hora certa, para que seu filho aprenda a fazer as coisas certas. Então tudo nessa vida precisa ser corrigido. Então Jesus vira para ele e fala para ele: se eu quero que ele permaneça e que venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então Jesus deixa bem claro: você faça a sua parte. Por que te preocupas com os outros? Então aí é que entra no nosso dia a dia, quando nós conseguimos muitas vezes um carro mais novo, uma moradia mais nova, quando a gente consegue comprar vamos supor, um rancho na beira do rio, você subiu de cargo dentro da sua empresa, e aí muitas vezes a coisa sobe demais. Por isso que a humildade, ela não faz parte das coisas do mundo. As coisas do mundo, aqui ó, quando Pedro tem essa empolgação, quando ele tem esse ar de ciúmes, não são coisas de Deus. Por quê? Porque é o que eu disse, embora ele andava junto com Jesus, mas era por fora, não tinha por dentro. E aqui ainda Jesus vem dizendo aqui, e que Jesus ainda disse que ele não morreria apenas, ele disse que ele permaneça até que eu volte, até que eu venha. E aí ele vê que todas as coisas que Jesus tenta mostrar, tenta falar para eles,
são as coisas que é divina, as coisas do céu. Mas o nosso humano, ele é muito assim, complexo, vamos dizer, né? Muitas vezes a gente, eu falo isso por mim, às vezes eu não queria ser muitas vezes o que eu sou em certas horas, em certas atitudes. A gente sabe o que é bom, sabe o que é melhor, sabe o que é de Deus, mas muitas vezes a gente se cai na contradição e age como uma pessoa do mundo, né? Então é preciso tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa tentação de Pedro, de querer reparar as coisas, querer as coisas como ele quer e ele sempre em primeiro lugar. No fim aqui ainda Jesus diz, né, que João escreve que Jesus fez muitas outras coisas, mas não foram escritas porque senão daria muitos livros. Jesus, em 3 anos que ele teve nessa vida pública, pregando o evangelho, ensinando as pessoas, a gente percebe que muitas outras coisas, muitos outros sinais foram feitos, né? A Bíblia separou talvez aquilo que era de mais importante, de mais apurado, para que a gente pudesse abrir os nossos olhos, o nosso coração, para o amor de Deus fazer morada dentro de nós. Que aí então a gente vai poder saborear a palavra e a graça da presença de Deus na nossa vida. João, ele deixa bem claro, né, na sua humildade, na sua simplicidade, que tudo que falou aqui, ele não abriu a boca, não disse nada. Pedro ainda tem outra coisa aqui, ó, que a notícia correu entre os discípulos, né? Que, então, quem que levou essa notícia para os discípulos de que João não morreria? Só pode ter sido Pedro, porque essa conversa estava entre Pedro e Jesus. Jesus não ia sair esparramando por aí uma coisa que não era o que ele tinha dito, né? Então você vê o perigo da conversinha, da fofoquinha. Ela nasce pequenininha, vai passando de boca em boca, lá na frente ela cresce uma notícia que muitas vezes nem é a realidade da notícia que se corre. Por isso que quando a gente tem alguém que vem contar alguma coisa para nós, que a gente percebe que é intriga, que é uma fofoca, que é um fuxico, deixa de lado. Deixa de lado e busca saber a verdade de fato. Não tenta repassar essa mesma conversa, porque muitas vezes a gente acaba pecando 2 vezes. Uma por acolher uma mentira e outra por passar essa mentira. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa hora. É preciso procurar saber as coisas certas. Por quê? Porque tudo aquilo que vem de Jesus é certo, é correto, é justo, né? Mesmo assim, a perseguição para o justo, ela nunca vai ser escassa. Mas, diante de Deus, o dia do juízo final é o que vai contar na nossa lista de presença. Tudo aquilo que a gente fez de bom que agrada a Deus. Nós não precisamos ficar preocupados em agradar as pessoas. Não. A gente precisa da forma que nós agimos, da forma que nós tratamos as pessoas, é a forma que vai agradar a Deus, para que Ele possa nos acolher na nossa vida futura junto dEle. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.